Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria estar com você no programa Com Fé Venceremos. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, olha que graça poder estar aqui na capela da Santa Casa de Misericórdia, aqui em Curitiba. Uma graça muito grande para nós. Estar aqui nesse lugar fundado por Dom Pedro II, olha que legal, que maravilha. É uma alegria ter você conosco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Isabela Carvalho, sou lá do Espírito Santo e, mais uma vez eu repito, é uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho da maturidade na fé. Que palavra forte! Maturidade na fé. Eu quero te convidar já a pegar a sua palavra para juntos partilharmos. Lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versos 22 ao 33. Corre lá, pega a palavra comigo e vamos juntos meditar um pouquinho sobre isso. Maturidade na fé. Vamos ler juntos? Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvir essa palavra, pensando na figura de Pedro, muitas vezes nós vamos até rir um pouco e falar: como Pedro pôde afundar estando diante de Jesus? Nós caímos na tentação de julgar a pessoa de Pedro. Fala a verdade, você já fez isso, eu sei, porque eu já fiz também. Pedro começa a afundar. Mas vamos meditar um pouco pensando na maturidade da fé. E eu já começo dizendo o que é maturidade. Maturidade é um estado, é uma condição, estrutura, forma, função. Olha que legal, no estágio já adulto. Maturidade. Maturidade na fé. A palavra vai dizer que, entretanto, já estando a boa distância da margem, a palavra já nos ensina que aqui já haviam caminhado um pouco mais. A maturidade, ela se dá quando nós saímos da margem, queridos, e já caminhamos um pouco adentro das águas mais profundas que o Senhor chama a mim e chama a você. Já a boa distância da margem, já caminhamos um pouco mais, já não estamos aqui mais no início. E eu quero dizer para você que quando nós pensamos em maturidade, nós não dizemos apenas daquela pessoa que já tem anos de caminhada, não está diretamente ligada à pessoa que reza o terço todos os dias, mas eu vou à Santa Missa todos os dias, eu comungo, eu rezo o terço todos os dias. Não, vai muito além disso. Porque nós podemos estar fazendo tudo isso, mas ainda à margem. Mas como, Isabela, se eu já tenho uma vida de caminhada, você diz que eu ainda estou à margem? Queridos, estar à margem é estar fazendo tudo isso, mas ainda não ter entrado em águas mais profundas.
é caminhar, é entender um pouco mais, é estar e ter uma experiência com Jesus. Sair da margem e olha, quando eles já estão à distância da margem, a barca era agitada e ali havia ventos contrários. Na nossa vida isso acontece. E eu quero dizer para você que quanto mais nós avançamos para as águas mais profundas, o vento parece ser mais forte. E você vai dizer isso, mas quanto mais eu caminho, quanto mais eu busco, mais as coisas acontecem na minha vida. Ei, calma, é assim mesmo. Porque em alto mar o vento é mais forte, entende? É natural. E de repente ali naquela barca, Jesus vem andando sobre o mar. E Pedro para frente como era, e às vezes a gente é para frente. Não, eu vou. Ele foi, ele teve essa decisão, ele foi. E de repente ali, o vento começou a deixar ele com medo, porque enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava nas águas. Mas quando ele começou a olhar em volta, ele começou a perceber que o vento era forte, as ondas se agitavam, o medo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Isso quer dizer que ele não estava maduro na fé? Talvez. Talvez naquele momento ainda havia necessidade de crescer um pouco mais na fé. Crescer um pouco mais. E quando Jesus toma-o pela mão, Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Muitas vezes a gente começa a afundar. A gente começa a afundar e a gente sente que a fé está indo embora. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que nós somos humanos. Pedro aqui está nos representando, ele estava diante da pessoa de Jesus e ele começa a afundar. Não se sinta mal se talvez você também tenha passado por isso, talvez você está pensando aí, a minha fé, eu estou desanimado, eu estou pensando em desistir, está tudo tão difícil. Ei, Pedro, primeiro Papa, estava diante da pessoa de Cristo e ele começou a afundar. Jesus hoje vem aqui também através desse programa, com fé venceremos, ele vem também dar a mão a você e falar: não tenha medo, eu estou contigo. Nós vamos crescendo e vamos amadurecendo durante a caminhada. Eu quero dizer a você, não tenha medo do que está por vir, não tenha medo de passar pelos ventos, não tenha medo, querido, de passar pelas dificuldades, não tenha medo de enfrentar as ondas, não tenha medo. Porque é somente atravessando, é somente quando ouvimos a voz do Senhor e caminhamos mesmo em meio a essas ondas. E às vezes afundamos, às vezes nós afundamos, não começamos a afundar não, às vezes você vai afundar, nós vamos afundar. Mas é aí que nós vamos aprender a levantar. É aí que nós vamos aprender a voltar, a subir, a deixar Jesus nos puxar pela mão. É aí que nós vamos aprender. Porque com as dificuldades nós vamos crescer. A tribulação produz constância. Não tenha medo, meu querido, da cruz. Não tenha medo de abraçar a cruz, de passar pelos momentos difíceis. Mas por que o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso? Eu já estou na caminhada, se eu estou vivendo a minha fé. Querido, o pai não pode impedir o filho de cair. Um pai, quando está ensinando o filho a andar, ele precisa deixar o filho dar os passos e às vezes o filho vai cair. Porque somente assim nós vamos aprender e às vezes é muito duro. Sim, às vezes é duro. Sim, nós às vezes vamos passar por momentos muito difíceis e talvez você esteja enfrentando esse momento hoje. Mas eu quero te dizer, você está sendo promovido. Você está sendo promovido, você está sendo levado para um novo tempo. Você está sendo levado pelo próprio Deus a viver uma nova experiência, a criar uma casca mais dura, sabe? Bate aí no seu peito, eu estou sendo forjado, eu estou sendo provado. O ouro se prova no fogo, nós ouvimos tanto isso, não é? O ouro, um metal precioso, pensa bem, ele é forjado no fogo, assim somos nós. O Senhor permite passarmos por isso, para criarmos maturidade,
para sairmos da margem e darmos passos para diante, darmos passos para águas mais profundas. E é preciso, a palavra de Deus também nos fala, lá em Hebreus 5, o Senhor fala às vezes até um pouco duro quando Ele diz assim, deveria falar-lhe essas coisas, mas vós ainda não compreendeis. Devido ao tempo, já eram para estar comendo alimentos sólidos, mas ainda estão bebendo leite. Né? Não exatamente assim está escrito, mas isso. Devido ao tempo que tendes, ainda estás bebendo leite, não consegue comer um alimento sólido. Às vezes nós estamos assim, tanto tempo de caminhada, tomando leite. O Senhor hoje quer nos acordar, falar, ei, já passou da fase, já saiu dessa fase do leite. Eu preciso de você comendo um alimento mais sólido. Entende? Sair do lugar que nós estamos, sair do nosso comodismo. Maturidade na fé. Maturidade, não. Eu compreendo, estou passando ou já passei por tudo que passei. Para quê? Entender o porquê que o Senhor permitiu que você passasse por determinadas situações. Já refletiu sobre isso? Já refletiu? Agradecer pelas dificuldades vividas, entendendo o que o Senhor me ensinou com isso. Ou eu desafio você, querido, que talvez está passando por um momento de muita tribulação. Em nome de Jesus, eu te convido a olhar com outros olhos e pensar o que Jesus está me ensinando hoje com tudo isso que eu estou vivendo. Há um propósito. Há um propósito. Nós não estamos esquecidos. Há um propósito em tudo que você está vivendo. Se você ainda não conseguiu entender, peça ao Espírito Santo de Deus. Ele é o educador das almas e Ele vai te mostrar. E eu estou dizendo isso não por algo que eu ouvi, queridos. Eu estou dizendo isso por experiência de vida. Experiência vivida com o Senhor. Eu tenho 31 anos. Sou casada, mãe de 2 filhas maravilhosas. E em 10 anos de casada, passei por muitas coisas. No casamento, no ministério na igreja, no meu chamado. E muitas vezes os ventos foram muito fortes. E eu comecei a afundar, se não afundei mesmo. Né? Afundei mesmo. Mas eu clamei o Espírito Santo e pedi a Ele que me ajudasse a sair daquela água. E eu olhava para um lado, para o outro, o vento era forte, parece que não sabia como ia sair. Mas não desisti de pedir ajuda, pedi e recebereis. Pedi ajuda, Senhor, me ajuda a sair. Eu quero sair. Olha, uma palavrinha importante, decisão. Essa palavra é importante. É preciso se decidir. Ei, decisão. Determinada decisão. Decida-se hoje. Você se decidir, não espera o irmão, a irmã. Não espera. Decida-se por Jesus hoje. Isso é maturidade na fé. Isso é maturidade, é decisão. Eu me decido hoje a pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E a partir daí, dar passos mais firmes rumo àquilo que o Senhor tem para mim. Não conhecer Jesus mais somente em palavras. Não conhecer Jesus mais somente por ouvir falar. Não. É mergulhar e intimidade, ter intimidade, é isso. Isso é maturidade, isso é dar passos. E quando a gente se decide, pede ajuda ao Espírito Santo, Ele nos coloca de pé. E o próprio Cristo vai nos educando, o Espírito Santo
educador das almas. Ele vai nos educando, edificando. Ele vai nos colocando conforme a vontade dele. E nós vamos olhando para o que passou e dando glória a Deus. É isso mesmo, passando pelo fogo, dando glória a Deus. Olhando para trás e louvando ao Senhor, obrigada, porque aquele vento forte me fez aproximar do Senhor. Sim, uma enfermidade talvez, uma enfermidade, olha bem, mas que me aproximou do Senhor. Uma perda, oh Jesus, uma perda. Quantos corações sofrendo pela perda, Deus. Mas talvez essa perda me fez entrar um pouco mais às águas. Talvez eu estava muito à margem. Que o seu coração hoje possa receber essa graça do Espírito Santo de fazer você compreender aonde eu estou sendo imaturo. O que posso eu fazer hoje para dar passos mais firmes na minha fé? O Espírito Santo de Deus que hoje te visita, que visita a sua casa, visita a sua família. Ele vai guiar os seus passos. Eu creio que com fé nós vamos vencer. Com fé você vai vencer. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo está. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram e em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também te agradar, um sacrifício de amor, como sua glória na cruz encheu a terra, toda a terra. Adoração e vida te dou, após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei. Grandes mares e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Com fé venceremos. Que Deus te abençoe. E não se esqueça que seja determinada a sua decisão.